Os melhores top 10 grandes empresas de sucesso que foram criadas por vingança. 10 Virgin Airways. Não acredito que Richard Branson tenha pensado em nenhum momento em entrar no negócio das companhias aéreas, mas um dia decidiu fundar a Virgin Atlantic Airways. A ideia surgiu um dia depois de ficar preso em um aeroporto de Porto Rico, há 30 anos. Ele contou que vivenciou isso pessoalmente. A companhia aérea American Airlines decidiu cancelar seu voo, simplesmente porque não tinha passageiros suficientes para encher um avião. A empresa, como muitas outras neste setor, só olhou para o seu próprio benefício. E eles se importavam muito pouco se as pessoas precisavam chegar ao seu destino. Isso irritou bastante o Richard, afirmando que as britânicas e as virgens. Uma bela senhorita o esperava e ele, como um bom cavalheiro, não podia deixá-la esperando. Por esse motivo, Branson alugou um avião privado e vendeu bilhetes por $39 a todos os passageiros que haviam ficado abandonados, como ele. Após esse incidente, decidiu que estava cansado de as companhias aéreas não se preocuparem com os viajantes e comprou um Boeing 747 para fundar a Virgin Airways. Atualmente é a empresa aérea que menos reclamações tem por parte dos usuários. E enquanto a maioria das empresas faz os espaços dos aviões cada vez menores para colocar mais passageiros, a Virgin Airways torna a viagem mais confortável e tem os aviões com os espaços mais amplos para os passageiros de classe. Turista. 9 FedEx em 1962. Frederick Smith entrou na Universidade de Yale e, para uma aula de economia, escreveu um artigo para um plano de entrega em logísticas. No dia seguinte, no entanto, nem ele mesmo sabia que esse trabalho se tornaria mais tarde a inspiração para sua empresa, em 1966. Após se formar em economia, ele se juntou à Marinha Americana, onde atuou por 4 anos como controlador aéreo avançado. Esse tempo permitiu-lhe observar o sistema de logística e ver os procedimentos de aquisição e entrega, onde, além disso, percebeu que o monopólio da empresa de correios Use Postal causava atrasos, dos quais ele pessoalmente foi afetado várias vezes por esse motivo. Em 1971, graças a uma herança que seu pai lhe deixou de $4 milhões, decidiu colocar em prática o projeto que fez na universidade. E, aproveitando uma lacuna legal no monopólio da Use Postal, comprou uma frota de 14 aviões e fundou a FedEx, uma empresa de transporte urgente que funcionava à perfeição. 8 Netflix. Com mais de 86 milhões de assinantes em mais de 190 países, a Netflix é a líder mundial em televisão pela internet. Nela, pode-se desfrutar de mais de 125 milhões de horas em séries de televisão, filmes e documentários que podem ser reproduzidos em quase qualquer dispositivo com conexão à internet. Sua história começou em 1997, quando Rick Hastings disseram-lhe que, por não devolver a tempo o digital Versatile Disc do filme Apollo 13, que havia alugado dias atrás na Blockbuster, tinha que pagar uma penalização de $40. Aquela cifra pareceu-lhe um abuso e recusou-se a pagá-la. E foi então que se acendeu a lâmpada, e ele teve uma ideia brilhante. Fundou a Netflix, uma empresa que mudou o negócio quando decidiu que não cobraria multas dos usuários por não devolverem os filmes a tempo, e na qual seria cobrada uma taxa mensal por um número ilimitado de aluguéis que chegariam aos usuários pelo correio. Devido ao sucesso da Netflix no final de 2013, a Blockbuster só tinha 300 lojas restantes, das 9.000 que chegou a ter apenas nos Estados Unidos. Pode-se dizer que a ganância acabou com eles? O curioso é que ainda há pessoas que dizem que vai triunfar. Um serviço gratuito como o Spotify, que permite ouvir toda a música que quiser, em comparação com outros que cobram uma fortuna por um pedaço de plástico circular que tende a arranhar. Pois é, tempo... Ao tempo, Set Gap. Corria o A. O 1969, o homem pisava pela primeira vez na Lua e os Beatles tocavam ao vivo pela última vez, entre rumores de separação. Enquanto isso, na Califórnia, um homem chamado Donald Fisher decidiu comprar umas calças jeans leves. Para isso, foi a uma loja e procurou seu tamanho, sem sucesso. Enquanto fazia isso, chamou-lhe a atenção a quantidade de jovens que reviravam as prateleiras levando tudo o que encontravam. Depois foi a outra grande loja e aconteceu a mesma coisa. Seu tamanho 34 não estava disponível. E além disso, voltou a ver novamente a quantidade de jovens comprando jeans, como se não houvesse um amanhã. Naquela época, os jeans eram um verdadeiro ícone e Donald Fisher percebeu isso claramente.
Ele entendeu que a grande demanda desses jovens estava excedendo a capacidade das lojas habituais e que os jeans poderiam ser vendidos em uma loja dedicada exclusivamente a eles. Assim como acontecia com os hambúrgueres, postos de gasolina e aparelhos de som. Por isso, naquele mesmo ano, decidiu abrir uma loja que tivesse todos os estilos, cores e, acima de tudo, todos os tamanhos de jeans em um único lugar. A missão da sua empresa seria facilitar a compra de jeans. Dessa forma, o Fundo Gap, uma cadeia de lojas onde só se vendiam jeans e que com o passar dos anos, foi se transformando no que motivou o seu fundador a criar esta empresa, uma loja de roupas como qualquer outra, 6 Intel. Durante os anos 60, a Fairchild era uma empresa americana que dominava o mercado de circuitos integrados. Porém, em 1968, 3 de seus fundadores decidiram sair para criar sua própria empresa. Porque eles gostavam de trabalhar criando e não em funções administrativas de diretores, pelas quais acabaram odiando a Fairchild. Dessa forma, Gordon Moore, Robert Noyce e Andy Grove fundaram sua própria empresa, que inicialmente iriam chamar de Moore Noyce, mas decidiram que soava muito mal e que a chamariam Intel, em uma abreviação de Integrated Electronics. Em pouco tempo, a Intel revolucionou o mundo quando apresentou seu microprocessador, que poderia ter sido da Fairchild se tivessem dado carta branca a esses 3 gênios. No entanto, a Fairchild só foi capaz de copiá-lo. Vários anos depois, 5. Liverpool Football Club. Uma equipe de futebol é uma empresa de futebol, afinal de contas, e é por isso que entra neste top. Na cidade de Liverpool, existia e existe a equipe do Everton Football Club, que disputava suas partidas no estádio de Anfield, que foi construído em 1884. Em 1892, John Halding comprou o estádio e propôs aumentar o aluguel anual para o Everton, mas o clube se recusou e se mudou para outro estádio. Halding ficou então com um estádio vazio e decidiu formar uma nova equipe para ocupá-lo e mostrar aos de Everton que eles não eram indispensáveis. Pouco a pouco, a equipe foi se tornando conhecida, até se tornar a segunda equipe mais premiada da Inglaterra, com 18 títulos nacionais e numerosos troféus a nível internacional, sendo a terceira equipe com mais Copas da Europa, empatado com 5 com o Barcelona e o Bayern de Munique. O Liverpool é sem dúvida uma das equipes mais poderosas do mundo atualmente. Mas apesar dos anos e de terem se saído melhor que o Everton, ainda são seus maiores rivais. E Anfield continua demonstrando um ódio absoluto quando ambas as equipes se enfrentam. Antes, os videogames eram lançados pelas empresas que fabricavam os consoles para os quais eram desenvolvidos. Por exemplo, Atari, que é sobre o qual vamos falar, era o único distribuidor de jogos para seu próprio console. Isso era bastante mortificante para os desenvolvedores de videogames, pois eles não recebiam compensação alguma e nem mesmo eram creditados como criadores do jogo. Mas após ver como vários videogames se tornavam super vendas, no final dos anos 70, um grupo de 4 programadores decidiu que já era suficiente e se reuniram com a Atari. Exigiram que lhes fosse dado um maior reconhecimento e que fossem pagos royalties pelos jogos que eles desenvolviam. Assim como as gravadoras faziam com os músicos, Atari se recusou e Dave Crane, Larry Kaplan, Alan Miller e Bob Whitehead fundaram a Activision, a primeira distribuidora independente de videogames da qual a Atari teve que comprar seus jogos. Depois de ver como suas vendas caíram, quando o grupo fundador da Activision saiu de sua empresa, Tres Dyson, James Dyson viu a luz enquanto passava o aspirador na sala de sua casa. Ele garantiu que aquele traste fazia muito barulho, mas não aspirava nada e por isso decidiu abri-lo e substituir o saco, sem sucesso. E aqui, onde qualquer mortal teria optado por dar um chute de frustração em seu aparelho, James decidiu investigar o que estava acontecendo. Apenas alguns dias atrás, ele havia visitado uma fábrica com um ciclone industrial que separava as partículas de ar usando forças centrífugas, e algo fez sentido em sua cabeça. Ele iria trazer essa tecnologia para os aspiradores de pó e começou a trabalhar nisso. Depois de 5.000 protótipos, finalmente, o aspirador GeForce viu a luz do dia, e com a patente em mãos, o inventor foi a todos os fabricantes com a intenção de vender seu aspirador, sem nenhum sucesso. Aparentemente, um aspirador sem saco era motivo de riso para as grandes empresas. Mas ele sabia que o produto era bom, e se ninguém quisesse vendê-lo, ele mesmo o faria. Então, em junho de 1993, ele fundou a empresa Dyson. O ignorado aspirador de pó se tornou o mais vendido do Reino Unido em semanas.
E as grandes marcas que antes riam de James, agora lançavam cópias ruins. 2 Puma. No ano de 1926, os irmãos alemães Adolf e Rudolf Dassler trabalhavam juntos em uma pequena fábrica. E embora seus tênis não tivessem marca, a qualidade deles era comentada por toda a Alemanha. No entanto, a Segunda Guerra Mundial confrontou as ideologias políticas dos irmãos. E enquanto Adi se recusou a se juntar ao exército, Rudolf decidiu defender a causa nazista. E de Saxe escreveu uma carta ao seu irmão avisando que estava pedindo o fechamento da fábrica, para que ele fosse enviado à guerra para defender seu país. No final da guerra, Adi conseguiu manter sua empresa. E Rudolf, após ser denunciado por seu irmão, teve que se mudar para outra parte da Alemanha, onde abriu sua própria fábrica, para se vingar de seu irmão. Dessa forma, nasceram 2 grandes marcas, Puma, fundada por Rudolf em 1948, e Adidas, pelas mãos de Adi. Ironicamente, o único Dassler que ainda está envolvido com as marcas é Franz Dassler, neto do fundador de Puma e que trabalha para Adidas. 1. Lamborghini. Ferruccio era um jovem empreendedor que, após a Segunda Guerra Mundial, aproveitou seus conhecimentos de mecânica para fundar uma empresa de maquinaria agrícola. Devem estar se perguntando por que estou falando de tratores, se isso não interessa a ninguém. No entanto, a coisa muda se eu disser que o nome completo deste homem era Ferruccio Lamborghini Ferruccio. Ele era apaixonado por veículos esportivos e, como sua empresa de tratores estava indo tão bem, ele podia se dar ao luxo de comprar e colecionar carros esportivos de luxo. Entre sua coleção de veículos, ele tinha vários Ferraris. No entanto, ele sempre notou que os carros daquela que é proclamada como a marca mais poderosa do mundo sempre tinham problemas mecânicos. E ele garantiu que a gota d'água foi os contínuos problemas de embreagem do seu Ferrari 250 GTB. Por esse motivo, ele mesmo decidiu desmontar o veículo peça por peça. E para sua surpresa, descobriu que o luxuoso carro, no qual havia gastado milhões, usava a mesma embreagem que ele usava para seus tratores. Obviamente, isso enfureceu muito Ferruccio, que ligou para Enzo e disse que os Ferraris só lhe davam problemas. Ao que Enzo respondeu que um fabricante de tratores não podia entender a complexidade de um Ferrari. E que se aparentemente fazer esportivos era tão fácil, por que não colocavam mãos à obra? Dito e feito, tal como Enzo lhe disse. Em 1963, Ferruccio fundou a empresa Lamborghini e em apenas 4 meses apresentou o Lamborghini 350 Gran Turismo Veloce com um motor 1212, que, curiosamente, a Ferrari havia rejeitado. Deixe um like se você gostou, inscreva-se no canal, siga-me nas minhas redes sociais, um abraço e até o próximo vídeo.